Dizem que o amor é cego, mas no mundo de altas apostas da elite de Nova York, o amor é apenas uma transação. Gray Blackwood, um magnata da tecnologia que vale milhões, pensou que detinha todas as cartas. Ele pensou que sua esposa, Hera, não passava de uma órfã sem um tostão que ele poderia descartar como lixo de ontem. Ele a humilhou. Ele a quebrou. E, finalmente, na frente de 300 convidados ilustres, ele a expulsou sob a chuva fria. Mas Gray cometeu um cálculo fatal. Ele não sabia quem Hera realmente era. Ele não sabia que, parado atrás daquela órfã, havia uma sombra maior do que todo o seu império. Hoje, as portas do tribunal estão prestes a se abrir, e o homem que pensava ser um rei está prestes a aprender uma lição brutal de humildade. Fique por perto, porque o karma que vem para Gray Blackwood não é apenas duro, é letal. O ar dentro da sala de Tribunal 402 do Tribunal Superior de Manhattan estava tão espesso de tensão que parecia que poderia ser cortado com uma faca. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho estéril e implacável sobre as mesas de mogno polido. Do lado de fora, uma tempestade castigava a cidade, a chuva chicoteando contra as janelas altas. Mas lá dentro, a tempestade era inteiramente feita pelo homem. Do lado do autor estava Gray Blackwood. Aos 34 anos, Gray era a imagem da arrogância corporativa moderna. Vestindo um terno Armani Graffiti, sob medida que custava mais do que os carros da maioria das pessoas, ele sentava com um desleixo relaxado, batendo uma caneta tinteiro de ouro contra o bloco jurídico à sua frente. Ele era o CEO da Blackwood Dynamics, uma estrela em ascensão no mundo da tecnologia, e seu rosto era frequentemente estampado nas capas da Forbes e da GQ. Ele olhava para o júri não com respeito, mas com um sorriso charmoso e ensaiado que dizia: "Eu nem deveria estar aqui." Do lado da ré estava Hara. Ela não se parecia em nada com a mulher que enfeitava as páginas sociais no braço de Gray há apenas um ano. Ela usava uma blusa cinza simples e barata e calças pretas. Seu cabelo escuro estava preso em um coque severo e ela não usava joias, especificamente nenhum anel de casamento. Ela sentava com as costas eretas, as mãos entrelaçadas firmemente no colo, olhando fixamente para o banco de testemunhas vazio. Ela parecia pequena, frágil e inteiramente fora de seu elemento. "Todos de pé!" o oficial de justiça berrou, sua voz ecoando nas paredes revestidas de madeira. O honorável juiz Thomas Allister entrou na sala. O juiz Allister era um homem conhecido por sua política de tolerância zero em relação a teatralidades no tribunal. Ele estava chegando aos 70 anos, com cabelos grisalhos e olhos que já tinham visto todas as mentiras que a cidade de Nova York tinha a oferecer. Ele tomou seu assento, ajeitou suas vestes e olhou por cima dos óculos. "Sentem-se", disse o juiz Allister com voz grave. "Estamos aqui para o caso Blackwood versus Blackwood. O autor, Sr. Gray Blackwood, está entrando com um pedido de anulação baseado em fraude e busca indenização por difamação de caráter. A ré, Sra. Hara Blackwood, está processando por rescisão indevida de bens conjugais e danos morais." O juiz olhou para o advogado de Gray, um homem impiedoso chamado Jonathan Pierce. Pierce era conhecido como o açougueiro de Wall Street. Ele não apenas ganhava casos, ele destruía vidas. "Sr. Pierce", o juiz acenou com a cabeça. "Pode prosseguir com sua declaração de abertura." Pierce levantou-se, abotoando o paletó. Ele caminhou em direção ao júri, fazendo contato visual com cada jurado. "Senhoras e senhores", começou Pierce, sua voz suave como seda. "Este é um caso simples de predador e presa,
mas não da maneira que vocês podem pensar. Meu cliente, o Sr. Blackwood, é um homem que se fez sozinho. Ele construiu um império a partir de uma garagem no Brooklyn. Ele se apaixonou pela Ré, uma mulher que alegava ser uma garçonete em dificuldades, sem família, sem conexões e sem dinheiro. Ele a acolheu. Ele lhe deu uma vida de luxo. E como ela o retribuiu? Envergonhando-o, recusando-se a se adaptar ao mundo dele. E finalmente, quando ele tentou encerrar amigavelmente o casamento, ela foi à imprensa e espalhou mentiras cruéis para manchar o valor das ações de sua empresa. Estamos aqui hoje para provar que Hara Blackwood é uma fraude, uma caça-fortunas que falhou em seu único trabalho, ser uma esposa apoiadora. Gray sorriu de sua mesa. Ele se inclinou para seu associado júnior e sussurrou alto o suficiente para Hara ouvir. Ela terá sorte se puder pagar uma passagem de ônibus para fora da cidade quando eu terminar com ela. Hara não estremeceu. Ela apenas manteve os olhos para frente, esperando. A primeira testemunha chamada pela acusação deveria ser o prego no caixão de Hara. Era a senhora Beatrice Calloway, uma socialite da alta sociedade e esposa de um magnata bancário. Ela estava vestida com pérolas e tweed, segurando uma bolsa de grife como se o ar no tribunal pudesse contaminá-la. Senhora Calloway, disse Pierce, andando na frente do banco. A senhora estava presente na gala de caridade Blackwood na noite de 14 de outubro? Eu estava, disse a senhora Calloway, fungando desdenhosamente. Foi o evento da temporada. Todos estavam lá, o senador, o conselho de administração. Era para ser uma noite sofisticada. E a senhora pode descrever o comportamento da Ré, Hara Blackwood, naquela noite? A senhora Calloway empinou o nariz, olhando para Hara com puro nojo. Foi deplorável. Gray, o Sr. Blackwood, estava tentando fechar um negócio muito importante com uma delegação japonesa. Hara estava sentada lá parecendo completamente fora de lugar. Ela usava um vestido que parecia... bem, comprado pronto. Quando a delegação lhe fez uma pergunta sobre o vinho, ela gaguejou. Ela não sabia a diferença entre um Pinot e um Merlot. Foi humilhante para Gray. Dava para ver a vergonha no rosto dele. A advogada de Hara, uma mulher jovem de olhos afiados chamada Sarah Jenkins, escrevia furiosamente em seu bloco de notas, mas não objetou. E o que aconteceu depois? Pierce pressionou, aproveitando a narrativa. Ela o derramou, disse a senhora Calloway dramaticamente. Ela esticou o braço para pegar o sal, o que ninguém faz em um jantar de 5 pratos, e derrubou uma taça de vinho tinto bem em cima da toalha de mesa branca, respingando na esposa do investidor japonês. A sala ficou em silêncio. Foi o ato desastrado de uma camponesa. Pierce acenou gravemente. E como o Sr. Blackwood reagiu? Ele fez o que qualquer líder forte faria. A senhora Calloway disse. Ele assumiu o controle. Pediu desculpas aos convidados e disse a Hara para sair. Disse a ela para ir para casa porque ela estava arruinando a noite mais importante de sua carreira. Pierce virou-se para o júri. Ele pediu para ela sair, mas ela foi discretamente. Não. A senhora Calloway balançou a cabeça. Ela começou a chorar, a implorar. Gray, por favor, foi um acidente. Foi patético. Ela causou uma cena. Finalmente, Gray teve que escoltá-la fisicamente até as portas. Obrigado, senhora Calloway. Pierce sentou-se, parecendo satisfeito. Sarah Jenkins, a advogada de Hara, levantou-se. Ela não parecia intimidada pela socialite rica. Senhora Calloway, Sarah começou. A senhora disse que Gray a escoltou. Ele estava com a mão no braço dela? Sim. Ele a estava segurando com força? Ele foi firme. Tinha que ser. Ele abriu a porta para ela? A senhora Calloway hesitou. Ele abriu as portas principais, sim. E como estava o tempo naquela noite, Sr. Calloway?
Estava chovendo, bastante forte. O Sr. Blackwood deu um casaco à sua esposa? Eu não me recordo. Ele chamou um carro para ela? Ele disse aos manobristas para não intervirem. A Sra. Calloway admitiu, sua voz caindo ligeiramente. Ele disse que ela poderia caminhar para esfriar a cabeça. Um murmúrio percorreu o tribunal. Sarah Jenkins deixou o silêncio pairar ali. Então, Sarah disse, sua voz aumentando. Para deixar claro, o Sr. Blackwood expulsou sua esposa de uma gala, em um vestido que a senhora descreveu como fino, em uma tempestade de chuva congelante, sem casaco, e ordenou que os manobristas não a ajudassem. Está correto? Ela arruinou o jantar, a Sra. Calloway retrucou. Ela merecia aprender uma lição. Sem mais perguntas. Enquanto a Sra. Calloway descia, Gray parecia irritado. Ele se inclinou para Pierce. Por que você deixou ela falar sobre o manobrista? Conserte isso. Relaxe, sussurrou Pierce. Estamos estabelecendo que você é um homem de padrões, e ela era incompetente. O júri não vai se importar com um pouco de chuva quando revelarmos a fraude financeira. O julgamento avançou pela tarde. A chuva lá fora batia nas janelas com mais força agora, espelhando a tempestade que crescia lá dentro. Pierce chamou sua próxima testemunha. Chamo Jessica Vance ao banco. As portas se abriram e uma mulher entrou, sendo o oposto polar de Hara. Jessica Vance era alta, loira e inegavelmente deslumbrante. Ela usava um vestido vermelho que era quase inapropriado para o tribunal, mas ela o usava com confiança. Ela era a assistente executiva de Gray. Ao passar pela mesa da defesa, ela lançou um sorriso de escárnio para Hara, um olhar de pura vitória predatória. Hara olhou para baixo, para as mãos, seus nós dos dedos ficando brancos. Senhorita Vance, Pierce sorriu. Por favor, conte ao tribunal sobre seu relacionamento com o Sr. Blackwood. Sou assistente executiva do Gray há 3 anos, disse Jessica, sua voz sedutora. Eu cuido de sua agenda, suas viagens e seus assuntos pessoais quando sua esposa é incapaz de fazê-lo. E a senhora estava ciente do arranjo financeiro entre o Sr. Blackwood e a ré? Sim, Jessica disse. Gray foi muito generoso. Ele não quis um acordo pré-nupcial. Ele confiava nela. Mas há cerca de 6 meses, encontramos discrepâncias nas contas domésticas. Dinheiro indo para contas offshore. Pequenas quantias a princípio. Depois maiores. Pierce segurou um documento. Este é o relatório que a senhora encontrou? Sim. Hara estava desviando dinheiro. Acreditamos que ela estava planejando deixá-lo e levar uma bolada. É por isso que Gray estava tão tenso na noite da gala. Ele sabia que ela o estava roubando. O júri arquejou. O roubo financeiro mudou a narrativa. De repente, Gray não era apenas um marido cruel. Ele era a vítima de uma vigarista. Sarah Jenkins levantou-se para o contra-interrogatório. Senhorita Rita Vance, Sarah disse calmamente. A senhora diz que cuida dos assuntos pessoais do Sr. Blackwood. Isso inclui compartilhar o quarto de hotel dele em viagens de negócios para Dubai, Paris e Roma? Objeção, Pierce gritou. Irrelevância. Vai diretamente à credibilidade e parcialidade meritíssimo, argumentou Sarah. Se a testemunha está romanticamente envolvida com o autor, seu depoimento sobre a esposa é suspeito. Objeção indeferida, disse o juiz Alistair. Responda à pergunta. Jessica enrijeceu. Gray e eu temos uma relação profissional próxima. Viajamos juntos, sim. E a senhora, na noite da gala, disse a Hara no banheiro que ela deveria aproveitar o champanhe porque seria sua última taça? Os olhos de Jessica se arregalaram. Eu nunca disse isso. Temos um atendente de banheiro disposto a testemunhar o contrário, blefou Sarah. Funcionou.
Jessica, perturbada, disparou. Eu posso ter dito algo sobre o mandato dela estar acabando. Ela era péssima para a imagem da empresa. Olhe para ela. Ela é um rato. Gray precisava de uma leoa. Ele precisava de alguém que entenda o poder. Então a senhora admite que a queria fora do caminho? Todo mundo a queria fora. Jessica gritou, perdendo a calma. Gray odiava voltar para casa para ela. Ele me disse que ela era apenas um espaço reservado até o IPO da empresa sair. Ele a expulsou porque finalmente estava cansado de fingir. O tribunal zumbiu. Jessica tinha acabado de admitir que a crueldade de Gray foi premeditada. Gray levou a mão ao rosto, esfregando as têmporas. Isso estava ficando caótico. Ele se levantou, desconsiderando o protocolo. "Chega disso!" berrou Gray, silenciando a sala. "O ponto é, ela é ninguém. Ela veio da sarjeta e eu tentei lapidá-la, mas sujeira é sujeira. Eu a expulsei porque ela não pertencia ao meu mundo, e agora quero que ela pague por arrastar meu nome na lama." O juiz Alistair bateu o martelo. "Sr. Blackwood, sente-se, ou eu o prenderei por desacato." Gray sentou-se endireitando a gravata, o rosto vermelho de raiva. "Apenas termine com isso." Ele sibilou para Pierce. Pierce olhou para o juiz. "A acusação encerra, meritíssimo." O juiz Alistair virou-se para Sarah Jenkins. "A defesa tem alguma testemunha?" Sarah Jenkins levantou-se lentamente. Ela não olhou para o júri. Ela olhou para Gray. Um pequeno e frio sorriso brincou em seus lábios. "Sim, meritíssimo. A defesa chama apenas uma testemunha." Ela fez uma pausa para efeito dramático. "Chamamos o Sr. Arthur Sterling." Ao som do nome, o ar na sala mudou. Vários jurados se empertigaram. Até o juiz piscou surpreso. "Arthur Sterling?" Gray sussurrou confuso. "O CEO da Sterling Global, o bilionário que possui metade do setor imobiliário de Manhattan. Por que diabos ele é testemunha dela?" Pierce parecia pálido. Eu não sei, Gray. Talvez ela limpasse o chão para ele." Gray desdenhou, tentando recuperar a compostura. "Talvez ela seja um caso de caridade dele." "Chamamos Arthur Sterling ao banco", repetiu Sarah. As pesadas portas duplas ao fundo do tribunal se abriram. Arthur Sterling entrou. Aos 78 anos, o homem era uma lenda viva no mundo financeiro. Ele se movia com um andar lento e deliberado, apoiando-se em uma bengala com o topo de cabeça de lobo em prata. Mas não havia fragilidade nele. Sua presença sugava o oxigênio da sala. Ele caminhou até a mesa da defesa. Ele não olhou para o júri. Ele não olhou para o juiz. Ele parou na frente de Hara. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Hara olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas quando olhou para o velho, um sorriso suave e triste tocou seus lábios. Arthur colocou a mão no ombro dela, um gesto de imensa proteção. Ele sussurrou algo para ela que ninguém mais ouviu, então se virou e marchou para o banco de testemunhas. "Declare seu nome para o registro", disse o oficial de justiça, sua voz tremendo ligeiramente. "Arthur James Sterling", disse o bilionário. Sua voz era profunda e ressonante como um violoncelo. "Presidente das indústrias Sterling Global." Sarah Jenkins aproximou-se do banco. "Sr. Sterling, obrigada por vir. Eu sei que o senhor é um homem reservado. Pode, por favor, explicar ao tribunal sua relação com a ré Hara Blackwood?" Os olhos azulaço de Arthur deslocaram-se para Gray. O olhar era tão frio, tão cheio de desdém, que Gray realmente recuou. "Hara não é Hara Blackwood para mim", disse Arthur lentamente. "Nem é Hara Vance, o nome que ela usou quando se mudou para a cidade para escapar dos paparazzi." Ele pausou, deixando o suspense crescer. "Ela é Hara Sterling, minha neta, e única herdeira da fortuna da família Sterling." Um arquejo coletivo rasgou o tribunal.
Foi mais alto que o trovão lá fora. Objeção! Pierce deu um salto, derrubando sua cadeira. Isso é absurdo. Temos a certidão de nascimento dela. Os pais dela eram João Ninguém de Ohio. Sente-se, Sr. Pierce. Latiu o juiz Alastair. Sr. Sterling, por favor, esclareça. Arthur tirou um documento dobrado do bolso. Meu filho, o pai de Hara, morreu quando ela era jovem. Para protegê-la de sequestradores e caçadores de fortunas, selamos seus registros. Ela queria viver uma vida normal. Queria encontrar um homem que a amasse por quem ela é, não pelos bilhões que herdaria. Ela queria ter certeza. Arthur voltou seu olhar para Gray. Então, ela se tornou garçonete. Morou em um apartamento pequeno. E então conheceu você, Sr. Blackwood. Ela me disse que tinha encontrado um diamante bruto. Um homem que a amava mesmo, ela não tendo nada. A risada de Arthur foi seca e sem humor. Mas acontece que você não a amava porque ela não tinha nada. Você a amava porque pensava que ela era fraca. Pensava que ela era alguém que poderia controlar. Gray balançava a cabeça, o rosto pálido. Não, isso é mentira. Ela está mentindo. Ela é uma fraude. Ela me enganou. Engano? A voz de Arthur trovejou pela sala. Você fala de engano, de você que a traiu com sua secretária enquanto gastava o dinheiro dela. Eu nunca gastei o dinheiro dela! Gray gritou. Ela estava quebrada. Eu paguei por tudo. Arthur inclinou-se para o microfone. Tem certeza disso, garoto? Sarah Jenkins voltou para sua mesa e pegou uma pilha espessa de documentos financeiros. Exibição C, anunciou Sarah. Sr. Sterling, pode explicar o que são estes documentos? Arthur colocou os óculos de leitura. Estes são os registros de transações da Blackwood Dynamics nos últimos 2 anos. Especificamente, as injeções de capital que salvaram a empresa da falência há 18 meses. Gray congelou. 18 meses atrás, sua empresa tinha batido em um muro. Ele estava desesperado. Então, milagrosamente, um investidor anjo anônimo interveio através de uma empresa de fachada chamada Aurora Holdings, injetando $20 milhões. Vejo que você se lembra, disse Arthur, observando o rosto de Gray. Você pensou que a Aurora Holdings era algum grupo offshore interessado em sua tecnologia. Não era. Arthur apontou o dedo para Hara. Era ela. O tribunal explodiu novamente. O juiz bateu o martelo furiosamente. Quando o barulho diminuiu, Arthur continuou. Hara viu que você estava lutando. Viu que estava estressado. Ela veio até mim e pediu seu fundo fiduciário antecipadamente. Ela queria salvar o sonho do marido. Ela canalizou $20 milhões para sua empresa anonimamente, porque sabia que seu ego era frágil demais para aceitar dinheiro de sua esposa. Gray olhou para os documentos em suas mãos. A assinatura no fundo da ordem de transferência era inegável. Hara M. Sterling. Ela te salvou, Arthur disse, a voz pingando desgosto. Salvou sua empresa. Salvou sua reputação. E como você a retribuiu? Zombou da educação dela. Diminuiu o estilo dela. Traiu-a. E então... Os olhos de Arthur escureceram. Veio a gala. A gala foi um desastre. Pierce interveio, tentando salvar o navio que afundava. Ela insultou a delegação japonesa, arruinou o negócio. Arthur sorriu. Era uma visão aterrorizante. Sr. Pierce, você sabe quem era o chefe daquela delegação japonesa? Sr. Kenji Sato. Eu? Sim, claro, gaguejou Pierce. Kenji Sato é meu afilhado, disse Arthur calmamente. Pedi que ele comparecesse àquela gala para avaliar Gray. Eu queria ver se ele era finalmente digno de saber a verdadeira identidade de Hara.
Candy me ligou 10 minutos depois de sair. Ele não saiu porque Hara derramou vinho. Ele saiu porque viu um marido insultar a esposa em público. Ele viu você, Gray, agarrar o braço dela. Viu você expulsá-la na chuva. Na cultura japonesa, a honra é tudo. Você mostrou que não tem nenhuma. Candy me disse: "Tio, este homem é lixo. Tire Hara de lá." A atmosfera na sala de Tribunal Superior 402 mudou de uma disputa doméstica para algo muito mais letal. Não era mais um julgamento de divórcio. Era uma autópsia da arrogância de Gray Blackwood, a revelação de que Hara era uma Sterling, a única herdeira de uma das maiores fortunas do hemisfério ocidental, sugou o oxigênio da sala. Gray sentou-se congelado, suas mãos agarrando a borda da mesa de mogno tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos como um esqueleto. Ao lado dele, seu advogado Jonathan Pierce estava freneticamente mexendo em papéis, sua persona de açougueiro de Wall Street se dissolvendo em pânico. Ele sussurrou furiosamente para Gray: "Você sabia? Como você pôde não saber? Você está casado com ela há 2 anos, Gray. Como você perde um fundo fiduciário de 10 bilhões de dólares?" "Eu não sabia!" Gray sibilou de volta, sua voz tremendo com uma mistura de medo e raiva. "Ela me disse que era de Ohio, que os pais morreram em um acidente de carro. Eles morreram." A voz de Arthur Sterling boou do banco de testemunhas, cortando a conversa sussurrada deles como uma espada larga. "E quando morreram, prometi protegê-la de parasitas. Parece que deixei um passar pelas frestas." O juiz Alistair bateu o martelo, embora parecesse mais cativado do que irritado. "Sr. Sterling, por favor, evite dirigir-se ao autor diretamente. Sra. Jenkins, prossiga com suas evidências." Sarah Jenkins, a advogada de Hara, caminhou para o centro da sala. Ela não parecia mais uma advogada de divórcio. Ela parecia uma executora. Ela sinalizou para o oficial de justiça, que trouxe um carrinho carregado com pastas pesadas, encadernadas em couro. "Meritíssimo", começou Sarah, sua voz perigosamente calma. "O autor, Sr. Blackwood, passou este julgamento inteiro pintando minha cliente como um fardo financeiro. Ele alega que ela era um dreno em seus recursos. Ele alega que quer a anulação para proteger sua empresa, Blackwood Dynamics, da incompetência dela." Ela pegou um documento espesso do carrinho. "Já estabelecemos que a injeção de 20 milhões de dólares que salvou a empresa dele há 18 meses veio da Aurora Holdings, uma empresa de fachada de propriedade da Sra. Sterling. Mas o que o Sr. Blackwood parece ter esquecido, ou talvez o que ele foi arrogante demais para ler, são os termos anexados a esse capital." Sarah virou-se para Gray. Ela segurou o documento. "Sr. Blackwood, reconhece isto? Este é o contrato de dívida soberana que você assinou com a Aurora Holdings." Gray apertou os olhos para o documento. "Assinei 100 contratos naquele ano. Estávamos expandindo. Era o padrão." "Padrão?" Sarah levantou uma sobrancelha. Ela caminhou até o banco de testemunhas e entregou o documento a Arthur Sterling. "Sr. Sterling, como executor do fundo que administra a Aurora Holdings, poderia, por favor, ler a cláusula 14, seção B, sobre os convênios de boa vontade e moralidade?" Arthur ajustou os óculos. Ele olhou para Gray com a piedade que se mostra a um cão raivoso antes de sacrificá-lo. "Cláusula 14, seção B", leu Arthur, sua voz profunda ressoando nas paredes. "O tomador, Sr. Gray Blackwood, reconhece que o credor, Aurora Holdings, mantém uma reputação de alto padrão ético. Consequentemente, caso o tomador se envolva em qualquer conduta pública que traga descrédito, vergonha ou escândalo ao credor, ou caso o tomador demonstre negligência grave na gestão de seus assuntos pessoais ou profissionais que reflita negativamente sobre o investimento, então
o credor reserva-se o direito de classificar o empréstimo como inadimplente imediatamente. Após a inadimplência, o valor principal total de $20 milhões, mais os juros acumulados, tornam-se devidos e pagáveis em 60 minutos após a notificação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gray riu nervosamente. Foi um som seco e rachado. Descrédito, escândalo. Isso é subjetivo. Você não pode impor isso. Não fiz nada ilegal. Só pedi o divórcio. Não é sobre o divórcio, Gray, Arthur disse, fechando a pasta. É sobre a gala. Sarah Jenkins interveio. Você humilhou sua esposa na frente da elite da cidade. Você a removeu fisicamente das instalações para uma tempestade. Você permitiu que seus funcionários a zombassem. E como estabelecemos pelo depoimento da senhorita Vance, você estava conduzindo um caso ilícito com sua secretária enquanto representava a empresa. Mas aqui está o ponto crucial. Como Hara é a proprietária da Aurora Holdings, quando você a humilhou, você estava humilhando o credor. Você estava envergonhando publicamente a própria mão que te alimentou. Isso é ridículo. Pierce levantou-se, suor visível em sua testa. Isso é um exagero meritíssimo. Uma cláusula de moralidade é geralmente reservada para endossos de celebridades, não empréstimos corporativos. Você não pode cobrar uma dívida de 20 milhões por causa de um jantar ruim. Na verdade, interrompeu Arthur suavemente, nós podemos e nós cobramos. Arthur tirou um smartphone preto e fino de seu bolso de terno. Ele tocou na tela 2 vezes. Às 13h15 de hoje, exatamente 20 minutos atrás, minha equipe jurídica em Zurique protocolou formalmente o aviso de inadimplência. Ele foi entregue eletronicamente ao seu diretor financeiro, CFO. Gray buscou seu próprio telefone. Suas mãos estavam tremendo tanto que ele o deixou cair na mesa antes de tatear para pegá-lo. Ele discou para seu CFO. Atenda, atenda, seu idiota, Gray murmurou, o pânico subindo em seu peito como bile. A chamada conectou. Gray. A voz do outro lado parecia aterrorizada. Gray, o que está acontecendo? O banco acabou de nos bloquear. Não consigo acessar as contas de folha de pagamento. Estou recebendo alertas da SEC. Eles dizem que a liquidez foi retirada. O que você quer dizer com bloqueado? Gray gritou, esquecendo que estava em um tribunal. Cancele isso! Ligue para o banco! Eu não posso! O CFO gritou de volta, sua voz metálica pelo alto-falante. O cancelamento da transferência é absoluto. Gray, a notificação diz que devemos 20 milhões hoje. Não temos isso em caixa. Todo o nosso capital está preso no novo servidor em Jersey. Se não pagarmos, eles acionam a cláusula de garantia. Gray abaixou o telefone lentamente. Seu rosto tinha a cor de cinzas. A garantia, disse Sarah Jenkins, suavemente, aproximando-se dele. Vamos falar sobre isso. Normalmente, um empréstimo desse tamanho é garantido por ativos, prédios, patentes, propriedade intelectual. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Mas sua empresa não tinha ativos suficientes há 18 meses. Você já estava alavancado até o limite. Então você empenhou a única coisa que lhe restava dar. Sarah projetou uma imagem na tela do tribunal. Era a página de assinaturas do contrato de empréstimo. Destacado em amarelo neon, estava a seção de garantia. Penhor de garantia, 51% das ações votantes. Classe A da Blackwood Dynamics. Um arquejo coletivo percorreu a galeria. Até a estenógrafa parou de digitar por um segundo. Você empenhou sua participação majoritária, disse Sarah. Se você entrar em inadimplência, a Aurora Holdings, Hara, não apenas recebe o dinheiro de volta,
Ela absorve suas ações para cobrir a dívida. Não! Gray sussurrou. Ele olhou para Pierce. Faça alguma coisa, objete. Eles não podem simplesmente levar minha empresa. Pierce afundou em sua cadeira, derrotado. Eles podem, Gray. Você assinou. É uma transação garantida. Se você não pode pagar o dinheiro, a propriedade se transfere automaticamente. É blindado. Arthur Sterling inclinou-se para o microfone. E como você claramente não tem 20 milhões de dólares no seu bolso, Sr. Blackwood, a transferência já foi iniciada. De fato, há 3 minutos a transferência foi concluída. Hara Sterling é agora a acionista majoritária da Blackwood Dynamics. A devastação foi total. Gray Blackwood não estava apenas perdendo um processo, ele estava passando por uma morte de identidade. Todo o seu valor próprio estava ligado àquele título de CEO. Sem ele, ele era apenas um homem em um terno que não podia mais pagar. Mas Arthur não tinha terminado. Ele sinalizou para o fundo do tribunal. E como a acionista majoritária está preocupada com a atual direção da gerência? As portas se abriram novamente. Um homem baixo e robusto com uma maleta entrou. Ele era o consultor jurídico da Blackwood Dynamics, o próprio advogado da empresa de Gray. Mas ele não olhou Gray nos olhos. Ele caminhou direto para a mesa da defesa e entregou um documento para Hara. Hara pegou o documento. Ela se levantou. Foi a primeira vez que ela realmente se moveu desde a revelação. Ela alisou a saia e olhou para Gray. Seus olhos estavam secos. A tristeza se fora, substituída por uma clareza fria e dura. Gray, disse Hara. Sua voz era quieta, mas no tribunal silencioso, ela carregava como um sino. Gray olhou para cima, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Hara, não faça isso. Não. Eu construí aquela empresa. Sou eu. Você não pode nos separar. Você nos separou na noite em que escolheu sua reputação em vez de sua esposa, respondeu Hara. Você nos separou toda vez que chegava em casa com o cheiro do perfume dela. Ela gesticulou vagamente para Jessica Vance. Jessica, percebendo que o navio estava afundando, já tinha afastado fisicamente sua cadeira de Gray. Ela estava furiosamente deletando fotos de seu Instagram, tentando apagar sua associação com o CEO desonrado em tempo real. Hara abriu a pasta que o consultor jurídico lhe dera. Como acionista majoritária, anunciou Hara, estou convocando uma votação de emergência do Conselho. Como detenho 51% dos votos, não preciso dos outros. Ela olhou para o papel, depois de volta para ele. Moção para remover Gray Blackwood como diretor executivo, CEO, por justa causa, especificamente má conduta grave e quebra de dever fiduciário. Hara, por favor, implorou Gray, levantando-se com as mãos estendidas através do corredor. Sinto muito. Eu assino a anulação. Eu te dou o que você quiser. Só não leve minha empresa. Moção aprovada, disse Hara, sua voz inabalável. Moção para retirar de Gray Blackwood todos os privilégios executivos, moradia corporativa e transporte da empresa, com efeito imediato. Moção aprovada. Moção para proibir Gray Blackwood de entrar nas dependências da empresa pendente de uma auditoria forense de suas contas de despesas em relação aos fundos usados para a senhorita Jessica Vance. Jessica Vance soltou um pequeno guincho de terror. Moção aprovada, finalizou Hara. Ela fechou a pasta. Olhou para o juiz. Meritíssimo. A defesa afirma que o autor, Sr. Blackwood, não tem mais legitimidade para processar por difamação de caráter em relação à sua reputação profissional, visto que foi demitido por justa causa por seu próprio conselho de administração. O juiz Alistair olhou para Gray. O homem estava quebrado.
Estava hiperventilando, puxando a gravata como se fosse uma forca. Sr. Pierce, disse o juiz, seu cliente parece estar em sofrimento. Deseja solicitar um recesso? Desejo solicitar a retirada como advogado, disse Pierce abruptamente, levantando-se e recolhendo sua pasta. O quê? Gray agarrou o braço de Pierce. Você não pode me deixar. Você tem que consertar isso. Pierce arrancou seu braço, olhando para Gray com desdém indisfarçável. Meus honorários são faturados para a Blackwood Dynamics, Gray, e visto que você não é mais o CEO e a nova proprietária, ele acenou respeitosamente para Hara. Dificilmente autorizará minhas faturas para defendê-lo contra ela. Eu não receberei e não trabalho de graça. Pierce olhou para o juiz. O Sr. Blackwood está indigente, meritíssimo. Estou me retirando. Pierce saiu. Gray ficou sozinho. O rei da tecnologia estava cercado por inimigos. De um lado, a esposa que ele traiu agora segurando as chaves de seu reino. Do outro, a amante que ele exibiu, que estava no momento enviando um pedido de desculpas frenético para a advogada de Hara, na esperança de evitar um processo. E acima dele, o avô bilionário olhando para baixo como um deus do Antigo Testamento que acabara de inundar a terra. Arthur Sterling inclinou-se para a frente uma última vez. Sabe de uma coisa, Gray? O velho disse, sua voz conversacional, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Hara queria apenas ir embora. Ela queria assinar os papéis, pegar suas pequenas economias e desaparecer. Ela não queria seu dinheiro. Ela não queria sua empresa. Ela só queria sair. Arthur apontou sua bengala para o peito de Gray. Mas você teve que arrastá-la para o tribunal. Você teve que tentar destruir o nome dela para impulsionar o preço das suas ações. Você cutucou o urso, filho. E agora você não perde apenas a garota. Você perde o mundo. Arthur sentou-se, parecendo satisfeito. Terminamos aqui. Gray afundou em sua cadeira, colocando a cabeça nas mãos. A percepção caiu sobre ele como uma onda gigante. A cobertura, Penthouse, era propriedade da empresa. O carro era um leasing. Os cartões de crédito eram corporativos. Até o telefone em sua mão era um ativo da Blackwood Dynamics. Ele estava sem teto, estava quebrado e estava inteiramente sozinho. Hara o observou desmoronar. Ela não sorriu. Não havia alegria nisso. Apenas a satisfação pesada e sombria de um balanço patrimonial sendo finalmente corrigido. Ela virou-se para Sarah Jenkins. Sarah, sussurrou Hara, termine isso. Sarah Jenkins virou-se para o juiz. Meritíssimo, visto que o autor não possui ativos, nem advogado e nem emprego, solicitamos julgamento sumário imediato. O tribunal prendeu a respiração, esperando o martelo cair sobre a vida de Gray Blackwood. O silêncio era absoluto. O juiz Alistair não olhou para a papelada à sua frente. Ele olhou diretamente para Gray. Blackwood, disse o juiz com voz grave. Em meus 30 anos de magistratura, presidi assassinatos, extorsões e fraudes de bilhões de dólares. No entanto, raramente vi um caso que desperdiçou o tempo da corte com tamanha arrogância maligna quanto este. Gray abriu a boca para falar, talvez para implorar, mas sua garganta estava tão seca que ela se fechou. Você veio aqui buscando uma anulação baseada em fraude. O juiz continuou, seu volume aumentando. Você alegou que sua esposa o enganou. O único engano encontrado neste tribunal, senhor, é o que você praticou consigo mesmo. Você se enganou acreditando que dinheiro compra caráter. Enganou-se acreditando que lealdade é uma mercadoria. E enganou-se pensando que era intocável. O juiz pegou o martelo. À luz das evidências apresentadas, especificamente a admissão de adultério, a prova de má gestão financeira grave
e a apreensão confirmada de seus ativos pela detentora do penhor primário. Esta corte considera sua petição fútil, maliciosa e inteiramente sem mérito. Estou indeferindo seu processo com prejuízo, anunciou o juiz Alistair. Além disso, em relação ao contraprocesso da ré por danos morais e rescisão indevida de ativos conjugais, considero em favor da ré, Sr. Hara Sterling. Sr. Blackwood, você é por meio desta ordenado a pagar os honorários advocatícios da ré, totalizando $108.000, bem como danos punitivos no valor de $50.000 pela difamação pública ocorrida na gala. Meritíssimo, por favor, Gray sussurrou, sua voz rachando em um soluço. Eu não posso. O senhor não entende. Eles levaram a empresa. Minhas contas estão congeladas. Eu não tenho. Eu tenho literalmente nada. O juiz Alistair inclinou-se sobre a bancada, seus olhos como aço frio. Então sugiro que você faça o que milhões de outros nova-iorquinos fazem quando enfrentam dificuldades, Sr. Blackwood. Saia, encontre um emprego e trabalhe por isso. Caso encerrado. Pam! O som do martelo batendo na madeira foi final. Foi o som de uma tampa de caixão batendo. 10 minutos depois, as portas duplas do tribunal se abriram. Hara emergiu primeiro. A tempestade que estava se formando a manhã toda finalmente rompeu. A chuva caía em lençóis, transformando as ruas de Nova York em rios cinzentos. Mas Hara não sentiu uma gota. Uma equipe de seguranças, pessoal da família Sterling, imediatamente ergueu grandes guarda-chuvas pretos sobre sua cabeça. A imprensa estava esperando. Um mar de câmeras disparou luzes brancas ofuscantes. Hara não falou com eles. Ela não precisava. Ela exibia um pequeno sorriso triunfante, não de arrogância, mas de alívio. Arthur Sterling caminhava ao lado dela. Um Rolls-Royce Phantom azul meia-noite parou no meio-fio. O motorista saltou para abrir a porta. Hara deslizou para o interior de couro quente, segura, seca e poderosa. O carro partiu, separando o mar de repórteres como um navio cortando as ondas. 5 minutos se passaram. Os repórteres começaram a guardar as coisas. Então Gray emergiu. Não havia guarda-chuvas. Não havia seguranças. Não havia Rolls-Royce. Ele saiu para as escadas de granito e o vento imediatamente chicoteou seu paletó caro. A chuva o encharcou instantaneamente. Ele procurou o telefone no bolso. Suas mãos tremiam. Ele tocou no aplicativo Uber. Conta suspensa. Método de pagamento recusado. Ele tentou o aplicativo do banco. Acesso negado. Entre em contato com o administrador da agência. Ele ficou ali, a água escorrendo pela ponta do nariz, tremendo violentamente. Um cinegrafista de uma estação local o avistou. Ele não levantou a câmera. Ele apenas riu. Ei, Blackwood! O cinegrafista gritou. A estação de metrô fica a 2 quarteirões naquela direção. Melhor correr, cara. Você está arruinando o terno. Gray olhou para o seu terno Armani de $5.000. Estava arruinado, pesado de água, caído, patético. Ele desceu os degraus, seus mocassins de couro italiano, escorregando na pedra molhada. Ele teve que agarrar o corrimão para não cair. Ele olhou para os arranha-céus de Manhattan, prédios que ele costumava pensar que possuía. Agora pareciam apenas lápides. Ele levantou o colarinho, abaixou a cabeça e começou a caminhar na chuva gelada. Invisível e sozinho. 6 meses depois. Nova York tem memória curta. O escândalo da Blackwood Dynamics foi notícia por uma semana. Então foi substituído pela próxima grande novidade. A empresa em si se recuperara notavelmente. Rebatizada como Sterling Tech, era agora a líder da indústria. Hara Sterling
estava na capa da revista Time. Gray Blackwood, no entanto, não se recuperara. A queda fora brutal e total. Sem referências, sem diploma, descobriu-se que ele mentira sobre o MBA, e com um histórico de busca no Google que o rotulava como um ativo tóxico, nenhuma empresa respeitável o tocaria. Agora ele estava do lado de fora do Hotel Pierre na 5ª Avenida. Era a noite da gala de caridade Sterling anual. Mas Gray não era um convidado. Ele usava um colete de poliéster vermelho que era apertado demais nos ombros. Um crachá de plástico preso ao peito dizia: Gray, manobrista. Ei, o novato! O supervisor, um garoto de 20 anos chamado Kyle, gritou. Pare de sonhar acordado. Temos um movimento vindo aí. VIPs apenas. Não risque nada, ou isso sairá do seu pagamento. Sim, Kyle. Eu entendi. Gray murmurou, mantendo a cabeça baixa. A vergonha queimava em seu estômago como ácido. Ele costumava dar gorjetas de $100 para caras como Kyle apenas por abrir uma porta. Agora ele recebia ordens deles. Uma fila de carros de luxo se estendia pelo quarteirão. Uma limusine preta e longa parou no meio-fio. Era o carro principal da noite. Gray congelou. Ele sabia quem estava naquele carro. Blackwood, pegue a porta! Kyle gritou. Gray sentiu as pernas como chumbo. Ele queria correr, mas ele precisava deste emprego. Ele tinha o aluguel vencendo amanhã. Ele forçou-se a mover. Ele caminhou até a porta traseira do passageiro. Sua mão, áspera e rachada pelo frio, segurou a maçaneta de cromo polido. Ele respirou fundo e puxou a porta. Boa noite, bem-vinda ao Pierre. Gray recitou o script, olhando estritamente para o pavimento. Um par de sapatos saiu. Eram saltos dourados, incrustados com diamantes. Gray não pôde evitar. Seus olhos subiram. O vestido era ouro líquido, brilhando sob as luzes do hotel. Hara estava ali, mais bonita do que ele jamais a vira. Ela não era mais a mulher tímida. Ela era uma rainha em seu auge. Ao lado dela, um homem saiu. Ele tinha um rosto gentil e olhos calorosos. Ele estava segurando a mão de Hara. Hara pausou. Ela ajustou sua bolsa de mão. Então ela olhou para o manobrista segurando sua porta. O tempo pareceu parar. Gray olhou para ela, sua boca levemente aberta. Ele esperou pela explosão. Esperou que ela risse dele. Esperou que ela dissesse ao novo namorado: Olha, esse é o perdedor que me jogou fora. Ele esperou pela raiva, mas não houve raiva. Hara olhou para Gray Blackwood. Olhou para o seu colete de poliéster barato. Olhou para o seu rosto cansado e marcado. Olhou para o seu crachá. E sua expressão não mudou. Seus olhos estavam completamente vazios de emoção. Não havia ódio, nem amor, nem piedade, nem triunfo. Era o olhar que se dá a um estranho no metrô. Ela olhou através dele. Para ela, o homem segurando a porta não era Gray Blackwood, o ex-marido que partiu seu coração. Ele era apenas o funcionário. Ele era uma não-entidade, um fantasma de uma vida que ela já havia esquecido. Ela virou a cabeça, quebrando o contato sem pensar 2 vezes. Olhou para o seu parceiro e sorriu, um sorriso radiante e genuíno. Vamos entrar? Ela perguntou ao homem. Vovô está esperando. Depois de você, o homem disse suavemente. Hara passou por Gray, a cauda de seu vestido dourado roçando em suas calças de poliéster baratas. O perfume dela, jasmim e baunilha, encheu o nariz dele, uma memória dolorosa do que ele um dia teve. Ela subiu o tapete vermelho sob os flashes das câmeras. Ei, amigo, fecha a porta! O motorista da limusine gritou. Tenho que mover o carro. Gray despertou do transe. Desculpe, ele murmurou. Desculpe, senhor. Ele bateu a porta.
O carro partiu, respingando água suja de poça nos sapatos de Gray. "Blackwood!" Kyle gritou. "Pare de ficar parado aí. Temos um Mercedes encostando. Agilize!" Gray limpou uma gota de chuva do rosto. Ele percebeu então que o ódio teria sido melhor. Se ela o odiasse, significava que ele ainda importava. Mas a indiferença provava que ele estava verdadeiramente apagado. Gray Blackwood aprendeu a lição mais dura de todas. Quando você trata as pessoas como lixo, não se surpreenda quando elas se tornarem o tesouro que você não pode mais pagar. Seja cuidadoso em quem você pisa enquanto sobe a escada do sucesso, porque você os encontrará novamente no seu caminho para baixo.